Vivemos em um mundo onde a música está em todos os lugares. Ela embala nossas festas, invade nossos fones de ouvido, domina as redes sociais e muitas vezes passa despercebida em seu conteúdo. Mas será que realmente paramos para refletir sobre o que estamos cantando? São João Paulo II dizia: a música é uma linguagem universal que toca diretamente o coração do homem. Mas como toda linguagem, ela pode ser usada para o bem ou para o mal. Pense comigo, quando você canta uma música, mesmo sem prestar atenção, está repetindo palavras, abrindo sua mente e seu coração para aquela mensagem. Quantas vezes já não vimos crianças cantando letras que falam de ódio, violência ou até invocam forças obscuras, sem sequer perceber? Isso não é apenas entretenimento, é formação da alma. É como se cada refrão fosse um tijolo na construção invisível de quem estamos nos tornando. A Bíblia nos lembra: a boca fala do que o coração está cheio. Lucas 6,45. Mas eu acrescento: a boca também enche o coração daquilo que canta. Quando cantamos algo que exalta a escuridão, sem perceber, abrimos uma fresta. João Paulo II nos alertava que o cristão deve ser vigilante em cada detalhe da vida, porque é assim que o mal, sutilmente, vai entrando. Não com grandes ataques, mas com pequenos descuidos. Agora imagine, milhões de pessoas, inclusive cristãos, cantando no carro, em festas ou até dentro de casa músicas que parecem inocentes, mas escondem mensagens contrárias ao Evangelho. É como rezar uma oração ao contrário, como se cada verso fosse um eco que não sobe para Deus, mas desce para lugares sombrios. Mas por que isso acontece? Porque a música tem poder, um poder misterioso, profundo, quase espiritual. Santo Agostinho já dizia: quem canta reza duas vezes. E se isso é verdadeiro para o bem, também o é para o mal. Cantar uma letra que exalta trevas é rezar duas vezes contra si mesmo. João Paulo II, em seus encontros com os jovens, frequentemente lembrava que a cultura molda nossa fé. Ele dizia: a juventude não deve se deixar escravizar por aquilo que não edifica, mas deve ser livre para escolher o que conduz à vida. E a música é uma dessas escolhas. Quantas vezes, sem notar, deixamos que a batida envolvente esconda a verdade cruel das palavras? Feche os olhos um instante e se imagine assim, em uma multidão, milhares de pessoas levantando as mãos, cantando juntas uma música que, se traduzida em oração, diria: eu não preciso de Deus. Ou pior, eu sirvo às trevas. Agora se pergunte, você cantaria isso conscientemente? Provavelmente não. Mas muitos, sem perceber, já o fazem diariamente. E aqui surge a grande provocação deste vídeo. Será que algumas músicas famosas, que até cristãos cantam sem pensar, carregam mensagens demoníacas? Não estamos falando apenas de estilos musicais, mas de letras concretas, de palavras que têm peso espiritual. Pois, como lembra a palavra de Deus, morte e vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, comerá do seu fruto. Provérbios 18:21. O que cantamos, consciente ou inconscientemente, molda nosso coração. João Paulo II nunca condenou a arte. Pelo contrário, ele a defendia como caminho de encontro com o divino. Mas sempre alertava que toda arte tem uma responsabilidade. E se a música é capaz de conduzir multidões à oração, também pode conduzi-las à perdição. Pense nisso. Você se alimenta todos os dias. Cuida do que coloca no corpo. Evita o que faz mal. Mas e a alma? Que tipo de alimento espiritual você tem dado a ela através daquilo que canta? No decorrer deste vídeo, vamos analisar 3 músicas muito famosas. Canções que ecoam no rádio, nas festas e até nas playlists de cristãos, mas que, quando olhadas de perto, revelam mensagens ocultas, obscuras, até mesmo demoníacas. O objetivo aqui não é condenar pessoas ou artistas, mas despertar consciência. Pois, como dizia João Paulo II, não tenham medo de olhar para a verdade. Ela nunca vos destruirá, mas vos libertará. E a verdade é esta: a música pode ser porta de vida ou de morte. O que você cantar depois de assistir a este vídeo pode transformar sua fé para sempre. Você já percebeu como a música tem a capacidade de entrar em nossa mente mesmo quando não queremos? Quantas vezes você não se pegou repetindo um refrão sem nem gostar da música? Isso acontece porque a música é mais do que arte. Ela é uma linguagem espiritual. São João Paulo II dizia que a música toca diretamente a alma e pode elevá-la a Deus ou arrastá-la para longe dele. Isso não é apenas poesia, é uma realidade espiritual. A música não apenas transmite sons, mas também mensagens. E toda mensagem tem um espírito por trás, de luz ou de trevas. A força invisível da música ciência já comprovou que a música altera
altera nossas emoções, influencia nosso humor, mexe com nossa memória e até com nosso corpo. Se isso acontece no nível físico e psicológico, quanto mais no espiritual. Na Bíblia, vemos Davi tocando harpa para acalmar o rei Saul, atormentado por um espírito mau. 1 Samuel 16:23. A música inspirada por Deus tem poder de libertar. Mas pense no contrário. Se uma canção pode expulsar trevas, outra pode abrir espaço para elas entrarem. O perigo está no disfarce. O mal raramente se apresenta de forma explícita. Ele prefere o caminho da sutileza, da sedução. Uma batida envolvente, um refrão fácil de decorar e de repente estamos repetindo frases que, se parássemos para refletir, jamais diríamos em voz alta. João Paulo II costumava alertar os jovens sobre a ditadura das modas. Ele dizia: "O mundo vos oferece 1000 ilusões de felicidade passageira, mas Cristo vos oferece a verdade e permanece." Quando aplicamos isso à música, entendemos. Muitas canções oferecem prazer imediato, mas escondem mensagens que nos afastam da verdade eterna. O mecanismo da repetição à música tem um poder especial, a repetição. Enquanto em uma conversa você ouve uma frase apenas uma vez, na música você pode repeti-la dezenas, centenas de vezes. Cada repetição é como uma gota caindo em pedra. No começo, parece nada, mas com o tempo molda, corrói, penetra. Quando cantamos um refrão obscuro, é como se estivéssemos martelando aquela ideia dentro de nós. Sem perceber, damos permissão para que essas palavras criem raízes em nosso inconsciente. Palavras que negam Deus, que glorificam o pecado, que invocam forças ocultas. Pense, quantas vezes já cantou algo sem refletir, mas depois aquilo voltou em sua mente durante o dia, até na hora da oração. Isso não é por acaso. O que você canta molda o que você pensa, e o que você pensa molda quem você é. A ilusão do "é só uma música". Muitos podem pensar, mas é só uma música, não tem problema. Essa é a maior mentira, porque nada é só quando envolve o coração. Jesus nos alerta: o que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai da boca, isso sim o torna impuro. Mateus 15:11. O problema não está apenas na batida ou no estilo musical, mas no conteúdo. Você pode ouvir algo aparentemente inocente, mas que traz mensagens de orgulho, rebeldia, erotização, ódio ou até invocação explícita do maligno. João Paulo II, em sua carta aos artistas, dizia: "Toda arte é, de certa forma, um reflexo da beleza divina, mas quando se afasta de Deus, corre o risco de se tornar desumanizadora." Isso significa que uma música pode ser bela em sua forma, mas profundamente nociva em sua mensagem. O impacto na juventude, quem mais sofre essa influência é a juventude. Jovens passam horas com fones de ouvido, alimentando a alma com letras que exaltam violência, drogas, promiscuidade e até pactos com o mal. E depois nos perguntamos por que tantos jovens estão em crise existencial, perdidos, sem sentido de vida. João Paulo II sempre dizia aos jovens: "Vocês são responsáveis pelo futuro. Não deixem que roubem a vossa esperança." Mas como cultivar esperança quando se canta desesperança? Como buscar pureza quando se canta degradação? Como buscar santidade quando se repete pecado? Um teste. Simples, faça um teste prático. Pegue a última música que você ouviu e imagine que ela fosse sua oração do dia. Você estaria rezando o quê? Estaria exaltando a Deus ou exaltando o pecado? Estaria pedindo luz ou pedindo trevas? Esse exercício mostra como estamos vulneráveis. Muitas vezes, sem querer, transformamos nossas músicas em orações contrárias à fé que professamos. A visão espiritual do cristão precisa aprender a discernir. A música não é neutra. Ou ela constrói, ou ela destrói. Ou aproxima de Deus, ou afasta. João Paulo II dizia: "A cultura é a casa do homem. Se a cultura não for iluminada pela fé, torna-se um lugar escuro." A música, como parte da cultura, também precisa dessa luz. Por isso, é urgente abrir os olhos. O diabo não aparece com chifres e tridente. Ele aparece com melodias bonitas, com refrões chiclete, com letras que parecem inofensivas, mas, por trás, escondem veneno. E aqui chegamos ao ponto central deste vídeo. Existem músicas muito famosas, cantadas por multidões e até por cristãos, que carregam mensagens demoníacas. Não é teoria da conspiração, é realidade. Letras claras, símbolos evidentes, intenções declaradas. No próximo capítulo, vamos analisar 3 exemplos concretos. Músicas que talvez você já tenha cantado sem perceber o que estava dizendo. E quando descobrir, nunca mais vai olhar para elas da mesma forma. Como dizia São Paulo: "Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente."
mente. Romanos 12:2. Isso vale também para a música. Prepare-se, porque o que vem a seguir pode mudar para sempre a forma como você ouve e canta qualquer canção. Vou propor 3 casos emblemáticos. Atenção, o objetivo não é acusar sem fundamento, mas trazer elementos reais e convidar ao discernimento. Você pode substituir ou ajustar esses exemplos conforme preferir. The Number of the Beast, Iron Maiden, contexto em polêmica. Essa música, lançada em 1982 pela banda britânica Iron Maiden, gerou intensa controvérsia entre grupos religiosos por sua temática obscura e a invocação simbólica do número da besta. O compositor Steve Harris disse que foi inspirada por um pesadelo após assistir ao filme O Exorcista II, O Herege, e também por literatura apocalíptica. A introdução da música traz uma citação falada que remete a trechos do Apocalipse, e a letra fala de visão apocalíptica, temor, juízo, caos e dor. Elementos que chamam atenção ao crente. A invocação simbólica de 666, número da besta, a atmosfera sombria e apocalíptica que pode atrair curiosidade sobre o oculto. A mistura de adoração, temor e juízo pode gerar confusão espiritual. Discernimento cristão. Nem toda música que fala de temas sombrios é uma celebração do mal. Às vezes é dramatização, crítica ou advertência. No entanto, quando o refrão ou o tom musical exaltam ou glamorizam figuras demoníacas de modo sedutor, é motivo de alerta. Um cristão não deve escorar na arte livre para ignorar os efeitos espirituais das imagens e palavras que aceita. Possível frase de impacto no vídeo. Você canta 666 sem perceber que está repetindo símbolos do Apocalipse e lança perguntas perigosas à sua alma. 2. Snowblind. Styx, contexto em polêmica. Essa música, de rock clássico, lançada em 1981, trata da dependência da cocaína, um tema explícito. Nos anos 80, ativistas anti-rock divulgaram que a música continha mensagens ocultas. Quando tocada ao contrário, backmasking, como Satan moves through our voices, Satan move através de nossas vozes, na frase I try so hard to make it so. Os integrantes da banda negaram veementemente essas alegações, afirmando que tocar músicas ao contrário e ouvir frases é algo absurdo e sem propósito espiritual. Elementos que chamam atenção ao crente. A acusação de mensagens subliminares ligadas ao satanismo. A música já é sobre vício e escuridão. Combinar isso com o ocultismo aparente aumenta o risco espiritual. A negação da banda reforça a cautela. Nem toda suposição de mensagem oculta é verdadeira, mas isso não diminui a necessidade do discernimento. Reflexão cristã. O cristão deve evitar músicas que glamorizem vício, escuridão ou adoração indireta ao mal. Se uma música chama a atenção por contornos ocultos, é melhor escolher algo que edifique. Lembre-se, a música não é neutra. Cada letra é um caminho para o coração. Mesmo negada como oculta, essa canção sobre vício carrega vocabulário sombrio e ecoa mais fundo do que percebemos. Sim, exemplo brasileiro, esotérico. Raul Seixas é no esoterismo na música brasileira. Contexto em polêmica. No Brasil, há um debate antigo sobre o esoterismo na música popular, especialmente em artistas ligados à cultura alternativa e simbologia mística. Raul Seixas é frequentemente apontado por incorporar temas de ocultismo, alquimia, simbolismo hermético e pactos em sua obra, embora ele próprio se colocasse como figura simbólica e maluco beleza. Há relatos populares, mais lendas urbanas do que confirmação documental, de que letras como A Mosca, Eu Nasci há 10.000 anos atrás, ou O Carimbador Maluco, foram tocadas ao contrário em busca de mensagens ocultas, ou interpretadas como simbologias místicas. A banda Bruxedo também é mencionada como um exemplo contemporâneo que mistura música com elementos pagãos e magia simbólica. Elementos que chamam atenção ao crente. Uso de simbologia esotérica, magia, alquimia, símbolos pagãos. Letras ambíguas, que mesclam temas espirituais e ocultos. A aura mítica do artista, que alimenta interpretações mais profundas do que foi escrito explicitamente. Discernimento cristão. Mesmo que o artista negue rituais explícitos, o crente deve analisar o fruto da canção. Ela edifica em Deus ou leva à confusão espiritual? Se há simbolismo ocultista, lua, coruja, alianças místicas, é preciso cautela. Não caia na armadilha de romantizar o místico. O cristão busca o sagrado
velado, não o oculto. Frase de impacto sugerida. Você conhece essa música brasileira que muitos admiram, mas poucos sabem que ela mistura símbolos místicos e passa como poesia na cultura pop. Você chegou até aqui. Nós falamos sobre o poder da música. Vimos como ela molda nossa mente, como algumas canções aparentemente inocentes carregam mensagens obscuras e até demoníacas, e refletimos sobre exemplos concretos, e cristãos, muitas vezes sem saber, repetem como se fossem orações. Mas agora, diante de tudo isso, fica a grande pergunta: o que fazer? São João Paulo II dizia com coragem diante das multidões: não tenham medo, abram as portas para Cristo. E é exatamente isso que precisamos aplicar também à música. Não ter medo de renunciar às canções que não edificam. Não ter medo de dizer não ao que traz escuridão. Não ter medo de escolher Cristo como a melodia principal da nossa vida. O poder da escolha cada vez que você aperta o play. Cada vez que você canta um refrão, você está escolhendo qual voz deixa ecoar dentro de si. A voz que leva à vida ou a que conduz à morte. A música não é neutra. Ela pode ser uma ponte para o céu ou uma escada para o abismo. No Antigo Testamento, Josué disse ao povo: escolhei hoje a quem quereis servir. Josué 24:15. Essa escolha continua atual. Hoje, ela passa até pela playlist do seu celular. Você serve a quem quando canta? A transformação pela música. A boa notícia é que Deus não tira de nós o dom da música. Ele o purifica. Ele nos convida a trocar o canto da escravidão pelo cântico da liberdade. A Bíblia está cheia de cânticos. O cântico de Moisés após a travessia do Mar Vermelho. O cântico de Maria no Magnificat. O cântico de Simeão quando viu o menino Jesus. Todos eles brotam de um coração que experimentou a salvação. E aqui está o segredo. Quando cantamos a Deus, nossa vida muda. A oração se torna mais viva, a esperança mais forte, o coração mais leve. Você já percebeu como um louvor sincero pode transformar até o ambiente da sua casa? João Paulo II, em suas Jornadas Mundiais da Juventude, sempre dizia que os jovens eram chamados a ser sentinelas do amanhã, aqueles que cantam a esperança em meio ao mundo de trevas. Isso não significa fugir da realidade, mas transformá-la. Sua voz, sua música, pode ser instrumento de luz. O chamado à vigilância, mas é preciso vigilância. O inimigo não se apresenta de forma clara. Ele prefere se esconder em letras bonitas, melodias cativantes e refrões aparentemente inofensivos. Por isso, o cristão deve estar atento. Como diz São Pedro, sede sóbrios e vigilantes. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge, procurando a quem devorar. 1 Pedro 5:8. Não se trata de viver com paranoia, mas de viver com discernimento, de não aceitar tudo o que o mundo oferece sem reflexão. João Paulo II nos convidava a não nos conformarmos com o superficial. Ele acreditava que a juventude e todo cristão era capaz de buscar o que é verdadeiro, bom e belo. Um passo prático hoje. Quero lhe fazer um convite concreto. Revise suas músicas. Olhe para sua playlist como quem olha para o coração. Pergunte-se: essa canção me aproxima de Deus ou me afasta dele? Essa letra fortalece minha esperança ou alimenta o desespero? Essa melodia me leva à oração ou me mergulha na escuridão? Talvez seja hora de apagar algumas músicas, de silenciar alguns refrões. Mas não tenha medo, Deus não deixa vazio. Quando você renuncia ao que não edifica, o Senhor coloca no seu coração cânticos novos, louvores que elevam, canções que curam, melodias que libertam. O salmista diz: pôs em minha boca um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Salmo 43. Esse pode ser o seu testemunho a partir de hoje. Uma oração. Final, feche os olhos agora e faça comigo esta oração. Senhor Jesus, Tu és a música da minha vida. Tu és a melodia que dá sentido à minha existência. Purifica, Senhor, os sons que entram em meus ouvidos e os refrões que saem da minha boca. Liberta-me de toda música que me afasta de Ti e coloca em meus lábios um cântico novo, cheio de esperança e de fé. Que minha voz, minhas palavras e até minhas playlists sejam para a Tua glória. Amém. Um último apelo: nunca se esqueça. O que você canta molda quem você é. O inimigo quer que você repita, sem perceber, frases que negam sua fé. Mas Cristo quer que sua vida seja um louvor constante, um hino de amor e verdade. João Paulo II dizia: a música tem o poder de elevar o espírito humano. Se não o eleva, o degrada. A escolha é sua. Então eu lhe pergunto, a partir de hoje, qual será a trilha sonora da sua vida? O canto da morte
ou cântico da vida. Que sua resposta seja: Senhor, quero cantar para ti em toda canção e em toda oração. A minha vida será o teu hino de amor.